Leandro Tarrataca, que não é japonês. Quantas pessoas já te chamaram de japonês? Muita gente, desde a infância. Na escola, um dos problemas era esse. Tarrataca, japonês. Eu briguei muito por isso. Meu pai falou, quando te chamaram de japonês, fala, tudo bem, e aí? Namastê. É isso aí, né? Ohayô. É. O Leandro Tarrataca, quem é o Leandro Tarrataca? É pai de 3, vô de 4, marido da Julie. Isso. Pra mim, cristão. Começou com isso, né? Sem dúvida. Se não bastasse só isso, também é coach, também é... Como é que dá conta de tudo isso aí, Leandrão? Você falou presidente da Becar. Bom, a primeira coisa é que a gente tem que ter consciência de que ninguém faz nada relevante sozinho. Eu sou uma pessoa cercada de gente muito competente, muito dedicada. Eu reconheço as minhas limitações, até onde posso ir. E segundo, organizar o tempo. A gente tem que lembrar que o recurso mais precioso, não renovável que nós temos é o tempo. E trabalhar de modo que a gente possa honrar essa mordomia. Cuidar do tempo é uma mordomia cristã. E eu procuro fazer isso com bastante zelo. Primeira vez que eu estive aqui, Leandrão, eu te agradecendo por me receber. E aí você falou assim, Lucas, se eu não tiver tempo pra gente, meu ministério não faz sentido. Como é que você tem tempo pra gente, apesar de tudo isso? Como é que você concilia? Como é que você abre esse espaço? Eu penso que o resumo, quando a gente pensa em ministério, por exemplo, no mundo corporativo, se fala de capital humano. Não existe nada que possa ser efetivo, bem-sucedido, sem você pensar em gente. Jesus, no ministério dele, ele não construiu nenhum prédio, ele não escreveu nenhum livro. O que ele fez? Ele gastou o tempo dele com gente. Então, a minha prioridade é sempre gente. Embora eu tenha reuniões administrativas, como a gente estava falando aqui, uma porção delas, por estar envolvido com várias instituições e organizações, mas mesmo nesses ambientes eu me lembro sempre de que a gente tem que levar adiante o ideal da piedade cristã, do encorajamento, do amor fraternal. E é isso aí, gasto o meu tempo com gente. Você é evangélico? Eu creio que eu sou evangélico, porque eu abraço o evangelho de Jesus. Eu vi um texto interessante, foi produzido por um jornalista, ele falou, quem são os evangélicos? Não sei se você chegou a ler esse texto. Um texto muito curioso, em que ele mostra que o evangelho é tudo isso e nada disso, quer dizer, uma mistura de tantas pessoas, porque ninguém detém isso, não é algo que alguém registrou e tem o copyrights de evangélico. Eu sou evangélico no sentido de crer que a mensagem de Deus para a humanidade é uma boa mensagem. A palavra evangelho é boa notícia. E eu sou um comunicador de uma boa notícia. Mas não dá mais trabalho ter que construir do jeito certo a imagem do evangélico? Não é mais fácil romper com uma semântica que Jesus nunca disse, ou sejam evangélicos, ou não? Ajuda aí, ajuda a entender. Porque a gente tem esse costume, eu, pessoal, eu acho mais fácil. Fala assim, não sou evangélico, eu sou discípulo de Jesus. E aí vamos tentar construir alguma coisa nova. Nós sabemos que, por exemplo, a gente tem afirmações clássicas no Novo Testamento sobre a gente crer no Evangelho. Né? Então, se crer no Evangelho te faz evangélico, por exemplo, se você torce para o São Paulo, te faz São Paulino, aliás, eu não sei se você torce para o São Paulo. Claro que eu torço para o São Paulo, porque é uma questão de fé também. Então, isso te faz São Paulino. Então, eu creio no Evangelho. Abraço o Evangelho é uma boa notícia. Os anjos anunciaram o Evangelho, isso que vos trago boas novas de grande alegria, o que será para todo o povo, e é Evangelho. Eu não vejo nenhum problema. Já tentamos isso. No Brasil nem tanto, mas por exemplo nos Estados Unidos começou com isso, é cristão, não, depois é evangélico, e a gente vai estragando o nome. Todos os nomes que a gente vai estragando, então o problema não está no nome, o problema está em como a gente vive, em como a gente... Por exemplo, Jacó. É um nome estranho, no mínimo estranho, né? Coloquialmente a gente entende como enganador. Alguns estudiosos entendem que a etimologia devia ser o que agarra o calcanhar, e aí então porque ele agarra o calcanhar, ele deveria ser entendido enganador. Seja como for, Deus deu um novo sentido ao nome dele. Ao ponto de que quando Deus se apresenta, ele se apresenta normalmente dizendo, eu sou o Deus de Jacó. Então a vida pode, em algum momento, passar a dar um novo sentido ao nome. Eu penso que a minha responsabilidade é dizer, eu sou evangélico,
E eu sou um evangélico que quer viver do sentido desse nome. Porque, como te disse, a gente já tem experiência histórica de troca o nome, troca o nome, troca o nome, e o problema continua o mesmo. A gente vai só estragando os novos nomes. E que tal dar sentido ao nome? Muito bom. E você que é evangélico, você é um pastor evangélico. Uhum. Quando você diz no açougue que você é pastor evangélico, as pessoas veem isso com quais olhos? Qual é o tipo de interpretação que tem de você a partir dessa formação sua? Então, a minha compreensão sobre o meu trabalho pastoral é que eu sou pastor da igreja com quem eu congrego. Eu sou pastor, de fato, desses irmãos com quem eu convivo, que eu sei o nome e eu sei a necessidade. Fora daquele âmbito, eu posso ser um professor de teologia, eu posso ser um coach, como você disse, quando eu atuo no universo corporativo, eu posso ser um consultor, eu posso ser um palestrante, eu posso ser uma porção de coisas, até um pregador. Mas pastor, eu sou lá daquelas ovelhas que conhece as minhas virtudes, conhece os meus defeitos, gente com quem eu choro junto, gente que eu estou próximo nos momentos mais difíceis, quando morre um filho, ou quando eles estão cheios de alegria porque um filho se casa. Isso é ser pastor. Mas eu não sou pastor de todo mundo, em todos os lugares, eu sou pastor lá. É claro que no nosso universo o termo pastor se tornou assim um título de tratamento, né? Então, o pastor aqui, o pastor lá. Mas efetivamente eu sou pastor naquela comunidade. E daí, se eu vou num lugar, num açougue ou qualquer outro lugar... Como você não é pastor deles, você nem sei. Não me faz diferença nenhuma qual é a percepção que eles têm. Agora, se eles vierem fazer parte dessa comunidade de fé da qual eu faço parte, então eles vão poder entender como é que é o meu tipo de pastorado. E você falou, as pessoas te conhecem com suas qualidades e seus defeitos. Então, você depois que você creu, você não virou perfeito, é isso? As pessoas têm uma imagem... É só perguntar para minha esposa, ela te responde. Tem uma frase boa que é assim, tudo que eu gosto é ilegal, imoral engorda. Faz sentido isso para você? Eu não parei para pensar com profundidade nisso, mas acho que se a gente pensar na nossa inclinação para fazer o mal, então pode ser assim. Sim. Mas se a gente considerar a partir da renovação que a gente tem no Evangelho de Jesus Cristo, então tem coisas muito boas que a gente deseja. Eu, por exemplo, tenho a alegria de desejar estar com os meus filhos, isso é bom. Essa verdade é universal. Tudo aquilo que é verdadeiro, que glorifica a Deus, que a gente pode olhar, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Se a gente conseguir responder, eu consigo fazer isso aqui e glorificar a Deus de alguma maneira, então não é imoral, não é ilegal e não engorda. Engordado.